O ônibus estava quase vazio naquela tarde chuvosa. Mas quando o milionário entra, vai direto ao assento dela. Sem trocar palavras, ele se senta ao lado e tudo muda com um simples gesto. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Sabe, fugir não é necessariamente algo ruim, disse Tiago, quebrando o silêncio que se instalara entre eles. Às vezes precisamos nos afastar para enxergar o panorama completo. Mariana observou o perfil daquele homem contra a janela do ônibus. O céu de Salvador começava a clarear após a breve tempestade, e raios de sol atravessavam as nuvens, criando um jogo de luz e sombra em seu rosto. Havia uma serenidade em sua expressão que contrastava com a própria inquietação interior dela. Você fala como quem tem experiência no assunto, comentou Mariana, surpresa consigo mesma por continuar aquela conversa com um estranho. Tiago sorriu, revelando dentes perfeitamente alinhados. Digamos que já tive meus momentos de fuga, mas aprendi que às vezes fugir é apenas outra forma de encontrar. O ônibus fazia seu trajeto lentamente, parando em diversos pontos ao longo da orla. Poucos passageiros entravam e saíam. O mar, agora mais calmo após a chuva, refletia o céu que aos poucos se tornava mais azul. Mariana percebeu que já estavam próximos a Itapuã, muito além do ponto onde normalmente desceria. "E você, o que está buscando neste ônibus hoje?" Perguntou ela, tentando desviar a atenção de si mesma. "Estou indo para o Museu de Arte Contemporânea", respondeu ele. "Tenho uma reunião com a diretoria. Trabalho com curadoria e produção cultural." Aquela informação atingiu Mariana como uma pequena descarga elétrica. Arte. Justamente no dia em que, pela primeira vez em anos, ela havia sentido o impulso de desenhar novamente. Seria coincidência? Uma parte dela queria compartilhar seu passado, falar sobre os sonhos abandonados, mas outra parte, mais forte, mantinha essas confissões trancadas a 7 chaves. "Deve ser um trabalho interessante", comentou, mantendo a conversa em um nível superficial. "É fascinante, na verdade." Tiago se endireitou no assento, o entusiasmo transparecendo em sua voz. "Estamos organizando uma exposição sobre artistas baianos contemporâneos que trabalham com temas de identidade e memória. É incrível como a arte pode nos reconectar com partes de nós mesmos que julgávamos perdidas." Novamente, as palavras dele pareciam tocar em algum ponto sensível dentro dela. Mariana sentiu um nó na garganta. Por que aquele estranho conseguia, sem saber, desenterrar sentimentos que ela tinha se esforçado tanto para sepultar? "Você aprecia a arte?" perguntou Tiago, com genuíno interesse. Mariana hesitou. "Já apreciei muito", respondeu finalmente. "Mas faz tempo que não visito uma exposição ou um museu. A vida adulta tem esse poder, não é? De nos afastar das coisas que realmente nos movem", comentou ele, olhando para o horizonte através da janela. "Mas nunca é tarde para retomar." O ônibus fez uma curva mais fechada e o corpo de Mariana pendeu levemente para o lado, seu ombro tocando o de Tiago por um breve instante. Ela se endireitou rapidamente, constrangida pela proximidade física com um desconhecido. No entanto, algo naquela breve conexão trouxe uma sensação estranha de familiaridade. "Desculpe", murmurou ela. "Sem problemas", respondeu Tiago com um sorriso tranquilo. "Mariana, esse nome me traz lembranças." "Que tipo de lembranças?" perguntou ela, intrigada. Tiago pareceu refletir por um momento, como se organizasse pensamentos distantes. "Cresci no bairro da Liberdade, em Salvador. Havia uma menina na minha rua chamada Mariana. Éramos amigos de infância. Ela desenhava constantemente. Tinha um talento natural que todos reconheciam." O coração de Mariana acelerou. Ela também. Havia crescido na Liberdade, um bairro popular de Salvador, antes de sua família se mudar para a Graça quando ela tinha 12 anos. "Seria possível que... Que coincidência", comentou, tentando manter a voz neutra. "Eu também cresci na Liberdade." Os olhos de Tiago se arregalaram levemente e ele se virou para encará-la com mais atenção. Seu olhar percorreu cada detalhe do rosto de Mariana como se buscasse algo familiar em suas feições. "Em que rua?" perguntou ele, uma nota de expectativa em sua voz. "Rua Lima e Silva",
respondeu Mariana, sentindo um estranho formigamento nas pontas dos dedos. Próximo à Praça da Liberdade. O rosto de Tiago se iluminou com um reconhecimento súbito. Mari da Lima e Silva, a menina que pintou o mural da escola no 5º ano, aquela que ganhou o concurso estadual com uma aquarela do Pelourinho? Mariana sentiu o mundo girar ao seu redor. Ninguém a chamava de Mari desde a adolescência, e apenas as pessoas que a conheceram naquela época sabiam do mural e do concurso. Olhou mais atentamente para o homem à sua frente, tentando encontrar nas feições adultas o menino que poderia ter conhecido. Tiago Mendonça, repetiu, como se o nome pudesse despertar alguma memória adormecida. Você não era o garoto que morava na esquina? O filho de Dona Zuleide? O sorriso dele se alargou, confirmando sua suspeita. O próprio, só que naquela época todos me chamavam de Titi. Titi, exclamou Mariana, a lembrança finalmente clareando em sua mente. O menino que vivia com um livro de histórias em quadrinhos embaixo do braço, aquele que organizava os festivais de talentos da rua. Tiago riu, um som rico e genuíno que ecoou dentro do ônibus quase vazio. Culpado, e pelo visto, o tempo. Não mudou tanto meus interesses, já que continuo lidando com arte, mesmo que de outra maneira. Mariana não conseguia acreditar naquela coincidência. De todos os ônibus de Salvador, em todos os horários possíveis, ela havia escolhido exatamente aquele em que encontraria um amigo de infância que não via há mais de 20 anos. Um amigo que por acaso trabalhava justamente com aquilo que ela abandonara. Isso é surreal, comentou, ainda processando a revelação. Quanto tempo faz? 20 anos? 23, para ser exato, respondeu Tiago. Sua família se mudou para a Graça, se não me engano. Eu fiquei na Liberdade até terminar o ensino médio. Depois fui estudar no Rio. Voltei para Salvador há apenas 5 anos. A vida dá voltas incríveis, murmurou Mariana, mais para si mesma do que para ele. E que volta te trouxe para este ônibus hoje, Mari? Perguntou Tiago, usando naturalmente o apelido de infância, como se as décadas entre eles não existissem. A pergunta a trouxe de volta à realidade. Por um momento, havia esquecido completamente de Evandro, do escritório de contabilidade, da discussão daquela manhã. Havia se permitido ser apenas Mari novamente, a menina que desenhava e sonhava, antes que o peso da vida adulta a transformasse. Em Mariana Fontes, a contadora responsável e sem tempo para frivolidades artísticas. Uma manhã difícil no trabalho, respondeu com sinceridade. Meu chefe me humilhou na frente de toda a equipe por um erro que nem foi meu. Saí de lá sem rumo, peguei o primeiro ônibus que passou. E onde você trabalha agora? Perguntou Tiago, genuinamente interessado. Sou contadora em um escritório, no centro comercial. Nada relacionado com arte, como você pode perceber. Havia uma nota de amargura em sua voz que não passou despercebida por Tiago. Ele a observou por um momento, como se pesasse suas próximas palavras. O que aconteceu com seus desenhos, Mari? Você tinha um talento extraordinário. A pergunta atingiu um ponto sensível. Mariana desviou o olhar para a janela, observando os coqueiros de Itapuã que começavam a aparecer na paisagem. Como explicar a um estranho, não a um amigo de infância redescoberto, que havia enterrado sua paixão em nome da segurança e da praticidade? A vida aconteceu, respondeu finalmente com um suspiro. Meu pai faleceu quando eu tinha 19 anos. Precisei assumir responsabilidades, escolher uma profissão séria. Contabilidade parecia o caminho mais seguro. Tiago assentiu compreensivo. Entendo. Muitos de nós acabamos seguindo caminhos que não planejávamos por necessidade. Mas nunca mais desenhou, nem como hobby. Mariana pensou no caderno de desenhos, escondido na última gaveta de sua cômoda, nas aquarelas intocadas há anos, no cavalete desmontado no fundo do armário. Pequenos tesouros de um passado que não havia conseguido abandonar completamente, mesmo que raramente os tocasse. Quase nunca, admitiu. Até hoje neste ônibus. Foi a primeira vez em anos que sentiu o impulso de desenhar algo. Talvez não seja coincidência, disse Tiago,
seu olhar fixo em Mariana com uma intensidade que a fez sentir-se exposta. Você sabe, eu nunca acreditei. Muito em acasos. O ônibus continuava seu trajeto, agora atravessando o bairro de Itapuã. Pela janela, Mariana podia ver a estátua do poeta Vinícius de Moraes, eternizado em bronze próximo à praia que o inspirara a compor uma de suas mais belas canções. Quantas vezes na adolescência ela havia desenhado aquela paisagem, tentando capturar a poesia do lugar nas linhas de seu caderno. Você se lembra da festa junina da Rua Lima e Silva? Perguntou Tiago de repente, um sorriso nostálgico iluminando seu rosto. Quando montamos aquela barraca de pescaria e você pintou todos os peixes de papelão? Mariana não pôde evitar um sorriso ao recordar. Claro que lembro. Passei uma semana inteira pintando aqueles peixinhos e você construiu a estrutura da barraca com seu pai. Seu Geraldo, complementou Tiago. Ele era um homem incrível, tinha mãos de artesão, conseguia construir qualquer coisa. Sim, ele me ensinou a fazer molduras para meus desenhos, recordou Mariana, a lembrança surgindo vívida após anos adormecida. E sua mãe, Dona Zuleide, fazia aquelas cocadas maravilhosas que vendia na festa. E ainda faz, respondeu Tiago com orgulho. Ela transformou a receita em um pequeno negócio. Hoje tem uma lojinha de doces típicos no Mercado Modelo. Sério? Que maravilha! Sua mãe sempre foi uma mulher. De força, não me surpreende que tenha criado seu próprio negócio. A conversa fluía naturalmente, como um rio que retoma seu curso após um longo desvio. As lembranças da infância compartilhada emergiam uma após a outra, preenchendo o espaço entre eles com uma familiaridade que parecia impossível depois de tantos anos separados. E você se lembra do festival de talentos que organizamos no final da rua? Você cantou naquele dia, Mariana comentou, recordando a imagem do menino franzino com um violão quase maior que ele. Tiago soltou uma gargalhada. Por favor, não me lembre desse fiasco. Minha voz estava mudando. Saiu um galo. No meio da música foi um desastre. Não foi tão ruim assim, mentiu Mariana, rindo também. Foi terrível e você sabe disso. Mas você brilhou naquele dia. Recitou um poema de Castro Alves e mostrou aquela série de desenhos sobre o recôncavo baiano. Todos ficaram impressionados. Mariana sentiu um calor subir pelo rosto. Era estranho ouvir alguém falar de seu talento com tanta convicção, especialmente depois de tantos anos se convencendo de que aquilo não passava de um hobby sem importância. Eram só desenhos de uma adolescente, minimizou. Não, Mari, eram muito mais que isso, insistiu. Tiago, seu tom subitamente sério. Lembro-me perfeitamente da expressão de Dona Carminha, nossa professora de artes. Ela disse que você tinha o dom de captar a alma das coisas, não apenas sua aparência. A menção a Dona Carminha trouxe uma onda de emoção que Mariana não esperava sentir. A velha professora havia sido uma das poucas pessoas que verdadeiramente acreditara em seu potencial. Como ela está? Perguntou, tentando disfarçar o tremor em sua voz. O rosto de Tiago adquiriu uma expressão de pesar. Dona Carminha nos deixou há 5 anos. Mas sabe o que é incrível? Até seus últimos dias, ela mantinha uma pequena galeria de arte no Rio Vermelho e tinha um dos seus desenhos emoldurado lá. Um desenho meu? Mariana perguntou, incrédula. Sim, aquela vista do elevador Lacerda que você fez para o concurso estadual. Ela me reconheceu quando voltei a Salvador e sempre perguntava por você. Mariana sentiu os olhos marejarem. A ideia de que Dona Carminha guardara seu trabalho por tantos anos, que ainda se lembrava dela, tocou-a profundamente. Quantas pessoas haviam acreditado nela dessa forma? E como ela havia retribuído? Abandonando tudo por segurança financeira. Eu deveria tê-la visitado, murmurou, um arrependimento sincero em sua voz. Ela entenderia, disse Tiago gentilmente. A vida nem sempre segue o caminho que planejamos. O ônibus fez uma parada prolongada e novos passageiros entraram. A atmosfera íntima que havia se formado entre eles foi momentaneamente interrompida pelos ruídos e movimentos das pessoas, que procuravam assentos. Mariana aproveitou o momento para tentar reorganizar seus pensamentos,
surpreendida pela avalanche de emoções que aquele encontro casual estava provocando. Quando o ônibus retomou seu trajeto, Tiago continuou, como se a conversa nunca tivesse sido interrompida. Sabe o que me lembro claramente? O mural que você pintou na escola. Aquele com crianças de diferentes cores de pele de mãos dadas em frente ao farol da Barra. Nossa, você tem uma memória impressionante, comentou Mariana, genuinamente surpresa. Nem eu me lembrava mais desse mural. Como poderia esquecer? Foi a primeira vez que vi algo criado por alguém que eu conhecia ser admirado por tanta gente. A diretora ficou tão impressionada que convidou um jornal local para fazer uma matéria. É verdade, exclamou Mariana, a lembrança subitamente clara. Saiu uma pequena nota no à tarde. Minha mãe recortou e guardou por anos. Dona Célia, disse Tiago assentindo. Uma mulher forte também, como ela está? Ela... Mariana hesitou. Mamãe enfrentou problemas de saúde nos últimos anos. Um AVC há 3 anos a deixou com algumas limitações. Vive comigo agora, no apartamento. Dá graça. O olhar de Tiago se encheu de compreensão. Sinto muito. Deve ser difícil para vocês duas. Tem seus desafios, admitiu Mariana, mas também tem seus momentos de alegria. Ela continua sendo a mesma Dona Célia de personalidade forte, só que agora depende mais de mim para algumas coisas. E isso explica ainda mais por que você se manteve em um trabalho estável, mesmo que não seja sua paixão, observou Tiago. Mariana assentiu, sentindo-se estranhamente compreendida. Era impressionante como aquele amigo redescoberto conseguia enxergar as circunstâncias de sua vida com tanta clareza. Você se lembra daquele dia em que fizemos um piquenique no dique do Tororó? Perguntou Tiago, mudando suavemente o rumo da conversa para algo mais leve. Com as marmitas que sua avó preparou? Recordou Mariana, um sorriso espontâneo surgindo em seus lábios. Exatamente. Vovó Nair com seus bolinhos de aipim, que eram uma verdadeira obra de arte. Sua avó. Como não me lembrei dela antes? Dona Nair era incrível, sempre nos contando histórias sobre os orixás enquanto preparava aqueles quitutes maravilhosos. Tiago sorriu, seus olhos brilhando com o afeto pela avó. Ela continua sendo incrível. Está com 92 anos agora, mas a mente tão afiada quanto sempre. Que maravilha! Exclamou Mariana sinceramente. Ela sempre foi uma mulher extraordinária. E sabe o que é mais interessante? Continuou Tiago. Ela conhecia bem sua mãe, na verdade. Elas frequentavam o mesmo terreiro de candomblé no engenho velho da Federação. Mariana arregalou os olhos, surpresa com essa conexão que desconhecia. Sério? Mamãe nunca mencionou isso. Vovó Nair comentou isso comigo recentemente, quando estávamos relembrando histórias antigas. Ela disse que Dona Célia era uma mulher de muita fé, muito respeitada na comunidade. Aquela revelação tocou Mariana profundamente. Sua mãe sempre fora reservada sobre sua espiritualidade, especialmente após o falecimento do pai. Saber que havia uma conexão entre sua família e a de Tiago, que ia além da vizinhança, parecia significativo de alguma forma que ela ainda não conseguia articular. É incrível como nossas vidas estavam mais entrelaçadas do que imaginávamos, comentou. Talvez ainda estejam, respondeu Tiago, seu olhar encontrando o dela com uma intensidade que fez Mariana desviar os olhos. O ônibus fez uma curva fechada, entrando na avenida que levava ao Museu de Arte Contemporânea da Bahia. Mariana percebeu que haviam chegado ao destino de Tiago e sentiu uma pontada de desapontamento. Justamente quando a conversa começava a fluir, quando memórias importantes estavam sendo resgatadas, eles teriam que se separar. Parece que chegamos ao seu destino, comentou, tentando disfarçar o tom de pesar em sua voz. Tiago olhou pela janela, confirmando que estavam próximos ao museu, mas não fez menção de se levantar. Em vez disso, virou-se completamente para Mariana, seu corpo agora orientado inteiramente na direção dela. Sabe, Mari, eu não acredito que nosso encontro hoje seja mera coincidência, disse ele, a seriedade em sua voz contrastando com o leve sorriso em seus lábios. De todos os dias, de todos os ônibus em Salvador, nós nos encontramos justo hoje, quando você finalmente sentiu o impulso de desenhar novamente depois de anos.
Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na maneira como Tiago falava que sugeria um propósito maior por trás daquele encontro, aparentemente casual. "O que você está sugerindo?" perguntou Mariana, sentindo-se simultaneamente intrigada e desconfortável com a intensidade do olhar de Tiago. O ônibus parou completamente em frente ao Museu de Arte Contemporânea da Bahia, um edifício moderno que contrastava com a arquitetura colonial que predominava em partes de Salvador. Alguns passageiros se levantaram para descer, mas Tiago permaneceu sentado como se tivesse esquecido completamente seu compromisso. "Estou sugerindo que talvez devêssemos prestar mais atenção aos sinais que a vida nos dá", respondeu ele, olhando brevemente para o relógio. "Tenho uma reunião em 20 minutos, mas não quero encerrar nossa conversa assim." Mariana mordeu o lábio inferior, indecisa. Uma parte dela, a contadora responsável e metódica, dizia que deveria voltar para o escritório e enfrentar Evandro, pedir desculpas pela saída abrupta e tentar salvar seu emprego. Outra parte, aquela que havia acabado de despertar depois de anos adormecida, queria desesperadamente continuar aquela conversa, explorar o que mais poderia emergir desse reencontro inesperado. "Eu também deveria voltar ao trabalho", comentou, sem muita convicção. "Você vai mesmo voltar para um lugar onde acabou de ser humilhada?", questionou Tiago. Seu tom não era de julgamento, mas de genuína preocupação. A pergunta atingiu Mariana como um soco no estômago. Colocada dessa forma, sua intenção de retornar ao escritório parecia quase masoquista. "Não sei o que fazer, para ser sincera", admitiu, sentindo-se vulnerável ao expressar sua indecisão. Tiago pareceu refletir por um momento, então tirou um cartão de visita do bolso interno do paletó. "Que tal um compromisso? Vou para minha reunião agora, que deve durar cerca de 1 hora. Depois disso, gostaria muito de continuar nossa conversa, se você estiver disposta, é claro." Mariana pegou o cartão oferecido. Em letras elegantes, lia-se Tiago Mendonça, curador e produtor cultural, seguido por telefone, e-mail e o endereço de um ateliê no Rio Vermelho. "Você tem seu próprio ateliê?", perguntou surpresa. "Um espaço colaborativo, na verdade", explicou ele sorrindo. "Reúne vários artistas baianos, alguns já estabelecidos, outros emergentes. Fazemos exposições, workshops, eventos culturais. É um lugar especial." A ideia de visitar um ateliê de arte depois de tantos anos, longe desse universo, provocou em Mariana um misto de ansiedade e excitação. Era como se uma porta que ela mesma havia trancado começasse lentamente a se abrir. "Eu não sei se..." começou ela hesitante. "Nenhuma pressão", interrompeu Tiago gentilmente. "Se decidir que quer continuar nossa conversa, me encontre no café do museu em 1 hora. Se não aparecer, entenderei perfeitamente." Ele se levantou, ajustando o paletó com um movimento elegante. "Foi maravilhoso reencontrar você, Mari. Independentemente do que decidir fazer agora, espero sinceramente que não passem mais 23 anos até nosso próximo encontro." Com um último sorriso, Tiago desceu do ônibus, deixando Mariana sozinha com seus pensamentos e o cartão de visita entre os dedos. Pela janela, ela o observou caminhar em direção à entrada do museu, sua postura confiante contrastando com a própria confusão interior. O ônibus fechou as portas e continuou seu trajeto. Mariana permaneceu sentada, contemplando suas opções. Poderia continuar até o final da linha e pegar outro ônibus de volta ao centro, retornar ao escritório e enfrentar as consequências de sua fuga impulsiva. Ou poderia descer no próximo ponto, esperar o tempo passar e encontrar Tiago no café do museu. 2 possibilidades, 2 caminhos completamente diferentes. Pensou em sua mãe, que estaria em casa com a cuidadora até o final da tarde. Pensou em Evandro e sua expressão de desprezo durante a reunião daquela manhã. Pensou nos desenhos guardados em casa, nos sonhos abandonados, na menina que um dia acreditou que poderia viver de sua arte. Antes que pudesse analisar racionalmente todas as implicações, Mariana apertou o botão de parada. O ônibus diminuiu a velocidade e estacionou no ponto seguinte. Com o coração batendo acelerado, ela desceu,
sentindo o ar úmido de Salvador envolver seu corpo como um abraço familiar. Olhou ao redor, reconhecendo a região próxima ao museu. Havia um pequeno café a algumas quadras de distância, onde poderia esperar o tempo passar. Checou o relógio. Faltava quase 1 hora para o horário combinado com Tiago. Tempo suficiente para pensar, para decidir se realmente queria seguir por esse caminho incerto. O café era aconchegante, com mesas de madeira rústica e fotografias antigas de Salvador decorando as paredes. Mariana pediu um cappuccino e sentou-se, em um canto próximo à janela. Enquanto esperava, tirou o celular da bolsa e viu 5 chamadas perdidas do escritório. Evandro, provavelmente. Também havia uma mensagem de Teresa, a cuidadora de sua mãe, informando que estava tudo bem em casa. Um suspiro escapou de seus lábios. O que estava fazendo? Abandonando o trabalho no meio do expediente, considerando encontrar um amigo de infância em um museu. Tudo porque algumas lembranças haviam sido despertadas. Parecia loucura, completamente fora de seu comportamento habitual. E, no entanto, havia algo naquele encontro que parecia significativo demais para ser ignorado. Como Tiago havia dito, talvez não fosse coincidência. Talvez fosse um daqueles momentos decisivos que surgem raramente na vida, uma encruzilhada disfarçada de acaso. O cappuccino chegou e Mariana agradeceu com um sorriso distante. Enquanto mexia a bebida lentamente, seu olhar vagou pelas fotografias na parede. Uma delas chamou sua atenção. Uma imagem em preto e branco do dique do Tororó, provavelmente dos anos 70, com as esculturas dos orixás ainda em processo de instalação. Justamente o lugar que Tiago havia mencionado, onde fizeram um piquenique na infância. Mais um sinal. Enquanto bebia seu café, Mariana deixou a mente vagar pelas memórias que o reencontro com Tiago havia despertado. Lembrou-se de Dona Nair, a avó dele, com seus turbantes coloridos e suas histórias envolventes sobre a cultura afro-brasileira. Recordou-se das tardes de domingo na rua Lima e Silva, quando as famílias se reuniam para compartilhar comida e conversas. Lembrou-se de si mesma, sentada na calçada com um caderno de desenho, tentando capturar o movimento das pessoas, as expressões, a vida pulsante do bairro. Havia tanta alegria naquelas lembranças, tanta autenticidade. Em que momento havia permitido que a vida a afastasse tanto daquela menina que desenhava com paixão? Em que ponto as responsabilidades haviam se tornado tão pesadas que sufocaram seus sonhos? O tempo passou rapidamente, enquanto Mariana estava imersa em suas reflexões. Quando consultou o relógio novamente, faltavam apenas 10 minutos para o horário combinado com Tiago. Pagou a conta e caminhou lentamente em direção ao museu, ainda não completamente decidida se entraria ou não. À medida que se aproximava do imponente edifício, sentiu o coração acelerar. Não era apenas a perspectiva de reencontrar Tiago que a deixava nervosa, mas também o fato de estar prestes a entrar em um museu de arte após tantos anos. Era como revisitar uma parte de si mesma que havia sido deliberadamente abandonada. Na entrada do museu, Mariana hesitou. Podia ver o café através dos vidros, algumas mesas ocupadas por visitantes que conversavam animadamente. Tiago ainda não estava lá, pelo que podia observar. Ainda tinha tempo para mudar de ideia, para pegar um táxi de volta ao centro, para retornar à segurança de sua vida previsível. Mas algo a impelia para frente, como se uma força invisível a guiasse. Com um suspiro profundo, Mariana atravessou as portas do museu, pagou a entrada e dirigiu-se ao café. Escolheu uma mesa próxima à janela, de onde podia observar tanto o interior do estabelecimento quanto o jardim externo do museu. Poucos minutos depois, avistou Tiago caminhando em sua direção. Ele havia tirado o paletó e carregava uma pasta de couro sob o braço. Seu rosto se iluminou ao vê-la, um sorriso genuíno se formando em seus lábios. Mariana sentiu um calor inesperado no peito diante daquela reação. "Você veio", disse. Ele, ao se aproximar, sua voz transmitindo uma satisfação que parecia ir além da mera cortesia. "Decidi que talvez você estivesse certo sobre prestar atenção aos sinais", respondeu Mariana, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia.
Tiago sentou-se à sua frente, colocando a pasta sobre a mesa. A reunião terminou um pouco antes. Foi produtiva, mas confesso que estava ansioso para voltar à nossa conversa. Como foi? E perguntou Mariana, genuinamente interessada. Estamos finalizando os detalhes da próxima exposição, explicou ele, entusiasmado. Será sobre memória e identidade na arte baiana contemporânea. Teremos trabalhos de artistas de diferentes gerações, explorando como nossas raízes e experiências pessoais moldam nossa expressão artística. O tema ressoou profundamente em Mariana. Memória e identidade eram justamente os elementos que haviam sido reacendidos durante aquela manhã inusitada. Parece fascinante, comentou. Quando será a abertura? Em 3 semanas, respondeu Tiago. E, na verdade, há algo que gostaria de te mostrar. Algo que pode explicar por que sinto que nosso encontro hoje não foi mera coincidência. Com um movimento cuidadoso, Tiago abriu a pasta de couro e retirou um envelope amarelado pelo tempo. Mariana observava intrigada, enquanto ele manuseava o objeto com reverência, como se contivesse algo extremamente valioso. — O que é isso? Perguntou ela, inclinando-se ligeiramente para a frente. — Algo que tenho guardado há muitos anos, respondeu. Tiago, seus olhos fixos no envelope. Quando minha avó Nair soube que eu estava organizando esta exposição sobre memória e identidade, ela me entregou isso. Disse que era o momento certo. Ele abriu o envelope com cuidado e deslizou seu conteúdo sobre a mesa. Mariana conteve a respiração ao reconhecer um recorte de jornal amarelado, a pequena matéria sobre seu mural na escola, e junto a ele um desenho feito a lápis que ela imediatamente reconheceu como seu. Era uma vista do Pelourinho, capturada do ângulo perfeito para mostrar a diversidade arquitetônica e a vida que pulsava nas ruas históricas. Meu desenho, murmurou estendendo a mão hesitante para tocar o papel. Como sua avó tinha isso? Lembra-se do concurso estadual que você venceu? Este foi o desenho preliminar, não a versão final em aquarela. Você o deu para minha avó como presente, uma semana antes de sua família se mudar para a Graça. Mariana tocou o papel com a ponta dos dedos, como se pudesse absorver, através daquele contato, as emoções da menina que o havia desenhado. As linhas eram confiantes, apesar da juventude da artista, captando não apenas a estrutura física dos edifícios coloniais, mas também a essência vibrante que fazia do Pelourinho um lugar tão especial. Eu não me lembrava disso, confessou, emocionada. Foi poucos dias antes de você se mudar, explicou Tiago. Vovó Nair havia te levado a uma festa no terreiro, lembra? Foi a primeira vez que você viu uma cerimônia de candomblé. Ficou tão impressionada que passou a semana seguinte fazendo esse desenho, tentando capturar a energia do Pelourinho, que para você estava conectada com aquela experiência espiritual. A memória retornou como um filme se desenrolando em sua mente. A visita ao terreiro, as cores vibrantes, os tambores, a dança, a sensação de estar conectada com algo maior que ela mesma. E depois, a necessidade quase desesperada de transferir aquela experiência para o papel, de registrar não apenas o que havia visto, mas o que havia sentido. Eu me lembro agora, disse, sua voz quase um sussurro. Sua avó foi tão gentil comigo naquele dia, explicou tudo com paciência. Me fez sentir bem-vinda em um espaço que poderia ter sido intimidador para uma menina de 12 anos. Vovó Nair sempre teve esse dom, concordou Tiago sorrindo. Ela guardou seu desenho, todos esses anos. Disse que sabia que um dia teria a chance de devolvê-lo à artista. Mariana sentiu os olhos marejarem. A ideia de que alguém havia preservado seu trabalho por tanto tempo, acreditando em seu valor quando ela mesma havia desistido, tocou-a profundamente. Mas tem mais, continuou Tiago, retirando um pequeno pedaço de papel dobrado do envelope. Isto estava junto com o desenho. Ele deslizou o papel na direção de Mariana. Com mãos trêmulas, ela o desdobrou. Era um bilhete escrito com a caligrafia irregular de uma criança, sua própria caligrafia infantil. Nele, lia-se: Querida Dona Nair, obrigada por me mostrar o terreiro e me ensinar sobre os orixás. Foi o dia mais especial da minha vida.
Um dia vou ser artista e vou pintar quadros que mostrem a magia que senti lá. Este desenho é para a senhora lembrar de mim quando eu for embora. Com carinho, Mariana. Uma lágrima escapou e caiu sobre o papel. Mariana rapidamente a enxugou, temendo danificar aquele fragmento de seu passado. A promessa infantil escrita naquele bilhete reverberava em seu interior como um eco distante de sonhos abandonados. Desculpe, murmurou, enxugando os olhos. É como ouvir a voz de outra pessoa. Alguém que eu costumava ser e que de alguma forma perdi no caminho. Você não a perdeu, Mari, disse Tiago suavemente, cobrindo a mão dela com a sua. Ela está apenas adormecida, esperando para ser despertada novamente. O toque dele era quente e reconfortante, um ancoradouro em meio à tempestade emocional que Mariana enfrentava. Por um momento, permitiu-se sentir aquela conexão, deixando que o calor se espalhasse por seu braço e chegasse até seu coração acelerado. Quando vovó Nair me deu isso, continuou Tiago, disse algo interessante. Falou que os orixás trabalham de formas misteriosas, que eles nos guiam por caminhos que nem sempre compreendemos imediatamente, mas que eventualmente revelam seu propósito. Mariana não era particularmente religiosa, mas havia algo na sabedoria ancestral das palavras de Dona Nair que ressoava com sua experiência daquela manhã, a fuga impulsiva do trabalho, o ônibus vazio, o encontro inesperado com Tiago. Qual seria o propósito de tudo isso? Perguntou sua voz baixa, quase com medo da resposta. Tiago retirou sua mão gentilmente e recostou-se na cadeira, seus olhos nunca deixando os dela. Talvez seja o momento de cumprir a promessa que você fez à minha avó. Talvez seja a hora de redescobrir a artista que existe dentro de você. A sugestão pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades e implicações. Mariana sentiu um misto de desejo e medo. Desejo de reconectar-se com aquela parte de si mesma que havia sido silenciada. Medo de abandonar a segurança que havia construído tão meticulosamente ao longo dos anos. Não é tão simples, argumentou mais para si mesma do que para Tiago. Tenho responsabilidades, contas a pagar, minha mãe para cuidar. Entendo completamente, respondeu ele sem pressionar. Não estou sugerindo que você abandone tudo da noite para o dia. Apenas que talvez seja possível reintegrar a arte em sua vida, mesmo que aos poucos. Mariana refletiu sobre aquela possibilidade. Havia algo profundamente sedutor na ideia de retomar os pincéis, de sentir novamente aquela conexão com sua criatividade. Mas anos de praticidade e cautela a impediam de abraçar completamente o conceito. Não sei se ainda tenho talento, confessou, expressando seu medo mais profundo. Faz tanto tempo. O talento é como um músculo, respondeu Tiago com convicção. Pode enfraquecer temporariamente por falta de uso, mas nunca desaparece completamente. Precisa apenas ser exercitado novamente. Ele fez uma pausa, como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. Na verdade, tenho uma proposta para você. Mariana ergueu as sobrancelhas intrigada. Que tipo de proposta? Como mencionei, estamos organizando esta exposição sobre memória e identidade. Parte do projeto inclui um documentário sobre artistas baianos que superaram obstáculos para expressar sua arte. Estamos entrevistando pessoas com histórias diversas, desde artistas consagrados até aqueles que estão retomando sua jornada criativa após pausas. O coração de Mariana acelerou ao perceber onde aquela conversa estava chegando. Você está me convidando para participar deste documentário? Perguntou, uma nota de incredulidade em sua voz. Não exatamente, respondeu Tiago, um sorriso enigmático em seus lábios. Estou te convidando para dirigir parte dele. Mariana sentiu, como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. O quê? Mas eu não tenho experiência com direção de documentários. Mas tem experiência de vida e uma sensibilidade artística única, argumentou Tiago. Além disso, sua formação em contabilidade seria inestimável para nos ajudar a gerenciar o orçamento do projeto. Ele inclinou-se para a frente, a intensidade de volta em seu olhar. Pense nisso. Você poderia usar suas habilidades práticas e, ao mesmo tempo, reconectar-se com o mundo artístico.
Seria uma transição gradual, não um salto no escuro. A proposta era tentadora, apresentada de uma forma que considerava suas preocupações práticas enquanto abria espaço para sua paixão adormecida. Era como se Tiago tivesse encontrado uma ponte perfeita entre seus dois mundos. Eu não sei o que dizer, murmurou genuinamente sem palavras. Não precisa responder agora, disse ele gentilmente. Pense no assunto, mas antes que você decida, gostaria de te mostrar algo mais. Tiago olhou ao redor, como se verificasse se alguém estava próximo o suficiente para ouvir, então baixou a voz. O que acha de darmos uma volta pelo museu? Há uma exposição temporária que acho que você vai gostar. Ainda processando a proposta inesperada, Mariana concordou com um aceno de cabeça. Tiago cuidadosamente guardou o desenho, o recorte, de jornal e o bilhete no envelope, devolvendo-o à pasta de couro. Pagou pelas bebidas apesar dos protestos dela e, com um gesto cavalheiresco, ofereceu o braço para guiá-la. Enquanto caminhavam pelos corredores do museu, Mariana sentia-se simultaneamente deslocada e em casa. O ambiente silencioso e reverente, o cheiro característico de espaços dedicados à arte, as pessoas que observavam as obras com expressões contemplativas, tudo isso fazia parte de um mundo que ela havia amado profundamente e do qual havia se afastado por tanto tempo. Tiago a guiou com familiaridade pelo espaço, ocasionalmente acenando para funcionários que claramente o conheciam. Finalmente, chegaram a uma sala menor, mais reservada, com iluminação cuidadosamente direcionada para destacar as obras expostas. Esta é uma mostra especial, explicou ele em voz baixa. Artistas baianos que trabalham com o tema da memória ancestral e identidade cultural. Mariana observou fascinada as pinturas, esculturas e instalações que ocupavam o espaço. Cada obra parecia contar uma história, estabelecer uma conexão entre passado e presente, entre o individual e o coletivo. Ela se sentiu estranhamente emocionada, como se aquelas criações falassem diretamente com algo profundo em seu interior. São maravilhosas, comentou, sua voz carregada de admiração sincera. Tiago sorriu, satisfeito com sua reação. Venha, quero te mostrar uma peça em particular. Ele a conduziu até o fundo da sala, onde uma tela de tamanho médio ocupava um espaço de destaque. Mariana parou abruptamente ao reconhecer o estilo, a técnica, as cores. Isso é... Começou incapaz de completar a frase. Sim, confirmou Tiago suavemente. É a versão final da aquarela que você pintou para o concurso estadual. A que venceu o primeiro lugar. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Ali, diante dela, estava sua obra-prima de adolescência, preservada em perfeitas condições, emoldurada e iluminada como uma peça de valor artístico genuíno. As cores vibrantes da aquarela capturavam o pelourinho não apenas como uma construção arquitetônica, mas como um organismo vivo, pulsante, repleto de histórias e memórias. Era surpreendente como, mesmo sendo o trabalho de uma adolescente, havia ali uma sofisticação técnica e uma sensibilidade que transcendiam a idade da artista. Como? Foi tudo o que conseguiu articular, sua voz embargada pela emoção. Depois que você se mudou, explicou Tiago, o desenho ficou exposto na prefeitura por algum tempo, como parte da premiação do concurso. Quando a exposição terminou, Dona Sais, Carminha o resgatou. Ela sempre acreditou no seu talento, Mari. Guardou a aquarela por anos e, quando abriu sua pequena galeria no Rio Vermelho, deu a ela um lugar de destaque. Mariana observava a obra como se visse um fantasma, um fragmento de uma vida alternativa, de um caminho não seguido. Era estranho e comovente ver sua própria criação através dos olhos de outras pessoas que a valorizavam, quando ela mesma havia relegado aquele talento ao esquecimento. Após o falecimento de Dona Carminha, continuou Tiago, a família decidiu doar algumas obras da galeria para o museu, incluindo sua aquarela. Quando comecei a trabalhar aqui e a vi pela primeira vez na coleção, foi como reencontrar uma parte da minha própria infância. Ele fez uma pausa, observando atentamente a reação de Mariana.
Ironicamente, estava catalogada apenas como artista jovem desconhecida. Ninguém sabia quem era a talentosa adolescente que havia criado esta obra. Ninguém, exceto eu. Mariana deu um passo à frente, aproximando-se mais da pintura. No canto inferior direito, reconheceu sua assinatura de adolescente, apenas Mari, em letras estilizadas, seguido do ano. Um detalhe tão pequeno, mas carregado de significado. Por que não corrigiu a catalogação? Perguntou, virando-se para Tiago. Ele sorriu, um sorriso cheio de calor e também de algo que parecia nostalgia. Tentei mais de uma vez, mas havia burocracia envolvida, necessidade de comprovação de autoria. E honestamente, parte de mim esperava poder um dia trazer a própria artista para reivindicar seu trabalho. Mariana sentiu um calor subir pelo rosto. A ideia de que Tiago havia guardado essa informação, alimentando a esperança de um dia reencontrá-la, tocou-a profundamente. E agora esse dia chegou, murmurou, mais para si mesma do que para ele. De uma forma tão inesperada. O universo trabalha de maneiras misteriosas, comentou Tiago, sua voz suave. Como diria minha avó Nair, quando é para ser, os caminhos se abrem. Mariana continuou contemplando a aquarela, absorvendo cada detalhe, reconectando-se com a jovem que havia sido capaz de criar aquela obra. Memórias de horas dedicadas ao projeto, do entusiasmo ao receber o prêmio, da sensação de realização que havia experimentado, tudo voltava agora com uma intensidade surpreendente. É parte da exposição permanente? Perguntou após alguns momentos. Atualmente sim, respondeu Tiago, mas existe a possibilidade de incluí-la na exposição especial sobre memória e identidade. Seria uma oportunidade de finalmente corrigir a atribuição, de reconhecer a artista que a criou. Ele fez uma pausa significativa antes de continuar. Especialmente se essa artista estiver envolvida no projeto do documentário. A insinuação não passou despercebida. Mariana sentiu o peso da decisão que precisava tomar. Participar do projeto significaria não apenas reconectar-se com seu passado artístico, mas também expor-se publicamente, assumir uma identidade que havia abandonado há muito tempo. Preciso pensar, disse finalmente, afastando-se um pouco da pintura. Claro, concordou Tiago imediatamente. Não esperava uma resposta agora. É uma decisão importante. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, o ar entre eles carregado de possibilidades não articuladas. Finalmente, Tiago consultou o relógio. Está ficando tarde, comentou. Posso te oferecer uma carona de volta? Meu carro está no estacionamento do museu. Mariana considerou a oferta. Parte dela queria estender aquele encontro, continuar a conversa, explorar mais as memórias e possibilidades que haviam surgido. Outra parte sentia a necessidade de espaço para processar tudo o que havia acontecido naquele dia extraordinário. Acho que vou aceitar, decidiu finalmente. Preciso voltar para casa, minha mãe estará esperando. Enquanto caminhavam para o estacionamento, Mariana sentiu-se em um estado de suspensão, como se flutuasse entre dois mundos, o da responsabilidade adulta que havia construído para si e o da possibilidade artística que subitamente se abria à sua frente. O carro de Tiago era um sedã prata, discreto, mas elegante, assim como seu dono. Durante o trajeto até o bairro da Graça, conversaram sobre assuntos mais leves, as mudanças na cidade ao longo dos anos, memórias compartilhadas da infância, atualizações sobre antigos conhecidos do bairro da Liberdade. Quando chegaram ao prédio onde Mariana morava, um edifício de classe média com fachada bem conservada, Tiago estacionou e virou-se para ela. Foi um dia incrível, disse, sua voz sincera. Reencontrar você depois de tanto tempo, descobrir que o destino tinha planos para nos reunir novamente. Mariana sorriu, compartilhando do sentimento. Confesso que quando entrei naquele ônibus esta manhã, a última coisa que esperava era reviver meu passado de forma tão intensa. Às vezes precisamos nos perder para encontrar o caminho de volta a nós mesmos, filosofou Tiago. Então, com um movimento suave, retirou um pequeno envelope do bolso da camisa e o entregou a ela. Algo para você pensar.
Intrigada, Mariana aceitou o envelope sentindo seu peso leve entre os dedos. "O que é isto?" "Um convite", respondeu ele com um sorriso enigmático. "Para o futuro, talvez, ou para o passado. Depende de como você olhar." Antes que ela pudesse questionar mais, Tiago continuou. "Vou te dar espaço para pensar na proposta do documentário, mas independentemente do que decidir, gostaria muito de manter contato. 23 anos é tempo demais para ficar sem notícias de uma amiga importante." Havia uma sinceridade desarmante em suas palavras que tocou Mariana profundamente. "Concordo", respondeu, sentindo-se simultaneamente vulnerável e fortalecida por aquela conexão redescoberta. Despediram-se com a promessa de se falarem em breve. Mariana observou o carro de Tiago afastar-se antes de entrar no prédio. O envelope, misterioso, seguro em sua mão e a mente repleta de pensamentos contraditórios. Ao entrar no apartamento, foi recebida por Teresa, a dedicada cuidadora de sua mãe, uma mulher de meia-idade com um sorriso caloroso e mãos sempre ocupadas. "Chegou cedo hoje, Dona Mariana", comentou Teresa surpresa. "Aconteceu alguma coisa no trabalho?" A pergunta a trouxe de volta à realidade. O escritório, Evandro, sua saída abrupta durante o expediente. Eventos que pareciam ter acontecido em outra vida, considerando tudo o que vivera desde então. "Uma longa história, Teresa", respondeu com um suspiro. "Como está minha mãe?" "Dona Célia está bem. Acabou de adormecer depois do lanche da tarde. A fisioterapeuta veio e disse que ela está progredindo bem com os exercícios." Mariana assentiu, grata pela dedicação de Teresa. "Obrigada por cuidar tão bem dela. Pode ir para casa agora se quiser. Ficarei com mamãe pelo resto do dia." Após a saída da cuidadora, Mariana foi ao quarto verificar sua mãe. Dona Célia dormia tranquilamente, o rosto marcado pelo tempo e pelas provações da vida, ainda mantinha traços da beleza que possuíra na juventude. Mariana ajeitou o cobertor sobre ela com carinho, sentindo o familiar misto de amor e responsabilidade que definia sua relação. No silêncio do apartamento, finalmente encontrou momento para abrir o envelope que Tiago lhe entregara. Dentro, encontrou um convite elegantemente impresso para a inauguração da exposição Memória e Identidade na Arte Baiana Contemporânea, dali a 3 semanas. Junto a ele, um pequeno cartão escrito à mão, com a caligrafia precisa de Tiago. "Mari, seja qual for sua decisão sobre o documentário, gostaria que estivesse presente nesta noite especial. A exposição incluirá um espaço dedicado a artistas que estão retomando seus caminhos criativos após interrupções. Haveria lugar para você lá, se assim desejar. Pense nisso como uma oportunidade de reconectar-se não apenas com sua arte, mas com uma comunidade que valoriza o que você tem a oferecer. Com admiração, Tiago, ainda Titi para os amigos de infância." Abaixo do texto, havia um PS intrigante. "PS. Minha avó Nair estará presente na abertura. Ela tem 92 anos agora, mas faz questão de comparecer. Ficaria emocionada em reencontrar a menina para quem um dia mostrou a magia do terreiro, mesmo que essa menina seja agora uma mulher." Mariana sentiu os olhos marejarem. A ideia de reencontrar Dona Nair depois de tantos anos, de fechar esse círculo que começara em sua infância, era profundamente comovente, mas também assustadora. Significaria abraçar completamente essa reconexão com o passado, com a identidade que havia abandonado. Com o convite ainda nas mãos, caminhou até seu quarto e abriu a última gaveta da cômoda, o lugar onde guardava os vestígios de sua vida artística. O caderno de desenhos estava lá, junto com as aquarelas intocadas e os pincéis embalados cuidadosamente. Com reverência, retirou o caderno e o abriu. As primeiras páginas continham esboços antigos de anos atrás, quando ainda ocasionalmente se permitia o prazer de desenhar. Folheou-os lentamente, reconhecendo em cada traço uma parte de si mesma que havia sido silenciada, mas nunca completamente extinta. Nas últimas páginas encontrou espaços em branco,
possibilidades não exploradas, histórias não contadas. Seu celular tocou, interrompendo o momento de introspecção. Era um número desconhecido. Hesitante, Mariana atendeu. Alô? Mariana Fontes? A voz masculina do outro lado da linha era formal, profissional. Sim, é ela. Aqui é Carlos Vasconcelos, do Departamento de Recursos Humanos da Menezes Contabilidade. Estou ligando a pedido do senhor Evandro Meirelles. Mariana sentiu um nó se formar em seu estômago. Era isso, a consequência de sua fuga impulsiva daquela manhã. Senhor Evandro solicitou que eu a informasse que, devido ao seu abandono do posto de trabalho sem justificativa hoje, a empresa está considerando medidas disciplinares. Ele espera um relatório detalhado explicando sua ausência até amanhã de manhã. A voz fria e impessoal contrastava drasticamente com a calidez das interações que tivera com Tiago durante o dia. Era como se dois mundos completamente diferentes estivessem competindo por sua atenção, por sua lealdade. Entendo, respondeu Mariana, surpreendendo-se com a calma em sua própria voz. Estarei no escritório amanhã com uma explicação. Após desligar, permaneceu imóvel por alguns instantes, o celular em uma mão e o caderno de desenhos na outra, símbolos perfeitos da encruzilhada em que se encontrava. A realidade de sua vida atual exigia que voltasse ao escritório, enfrentasse Evandro, continuasse no caminho seguro que havia escolhido. Mas o reencontro com Tiago, o redescobrimento de sua arte, a proposta do documentário, tudo apontava para uma possibilidade diferente, um caminho alternativo que agora parecia não apenas desejável, mas necessário. A noite caiu sobre Salvador, trazendo consigo uma brisa suave que entrava pelas janelas do apartamento de Mariana. No quarto ao lado, Dona Célia dormia tranquilamente, alheia à tempestade de emoções que agitava o coração de sua filha. Sentada na varanda, com o caderno de desenhos aberto sobre as pernas e o convite de Tiago ao lado, Mariana contemplava o horizonte pontilhado de luzes da cidade. As últimas 24 horas haviam transformado completamente sua perspectiva. Era como se tivesse vivido em um mundo em preto e branco, e subitamente as cores começassem a se infiltrar, tímidas a princípio, depois cada vez mais vibrantes e impossíveis de ignorar. O reencontro com Tiago, o redescobrimento de sua arte preservada, a proposta do documentário, cada elemento surgia como uma peça de um quebra-cabeça que ela não sabia que estava tentando montar. O som do interfone interrompeu seus pensamentos. Intrigada com uma visita àquela hora, atendeu. Mariana, é Tiago. A voz dele soava ligeiramente nervosa através do aparelho. Desculpe aparecer sem avisar, mas esqueci de te entregar algo importante. Posso subir por um momento? Surpresa? Ela hesitou brevemente antes de responder. Claro, apartamento 502. Minutos depois, Tiago estava à sua porta, segurando um pequeno pacote embrulhado em papel pardo. Vestia roupas mais casuais agora, calça jeans e uma camisa de linho azul que realçava o tom dourado de sua pele. Desculpe a intromissão, disse ele, parecendo genuinamente constrangido. Mas quando cheguei em casa, percebi que havia esquecido de te entregar isto, e achei que poderia ser importante para sua decisão. Mariana o convidou para entrar, consciente da simplicidade acolhedora de seu apartamento. Não era luxuoso, mas era confortável e organizado, refletindo sua personalidade prática. Minha mãe está dormindo, explicou em voz baixa, guiando-o até a sala de estar. Não ficarei muito tempo, prometeu Tiago, entregando-lhe o pacote. Isto pertencia à dona Carminha. Sua família encontrou entre os pertences dela após seu falecimento e me entregou, sabendo do meu trabalho com artistas locais. Acredito que deva ficar com você. Intrigada, Mariana desfez o embrulho com cuidado. Dentro, encontrou um livro, de capa dura, evidentemente antigo, mas bem conservado. O Artista Interior, redescobrindo a criatividade adormecida, lia-se no título. Ao abrir a primeira página, encontrou uma dedicatória manuscrita. Para minha querida aluna Mariana, cujo talento transcende técnicas e cuja sensibilidade ilumina tudo o que toca, nunca deixe que as circunstâncias da vida apaguem a chama criativa que existe dentro de você.
Com admiração e carinho, Carminha. A data abaixo da assinatura era de quase 20 anos atrás, pouco depois que Mariana havia abandonado os estudos de arte para se dedicar à contabilidade. Ela nunca teve a chance de te entregar, explicou Tiago suavemente. Aparentemente, tentou te localizar por algum tempo, mas vocês já haviam perdido contato. Mariana sentiu as lágrimas brotarem novamente, incontroláveis diante daquela prova tangível de que alguém havia acreditado nela quando ela própria havia desistido. Folheou o livro com reverência, notando trechos sublinhados e pequenas anotações nas margens, feitas pela mão de Dona Carminha, como se a velha professora estivesse, mesmo após partir, guiando-a através daquelas páginas. Isto é inestimável, murmurou a voz embargada. Obrigada por trazê-lo. Tiago sorriu, seus olhos também marejados. Achei que seria significativo para você, e talvez ajudasse na sua decisão sobre o documentário. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, a presença invisível de Dona Carminha pairando entre eles através daquele livro que finalmente encontrara seu destino. Tiago, Filha, com quem está falando? A voz de Dona Célia, vinda do corredor, interrompeu o que Mariana estava prestes a dizer. Virando-se, viu sua mãe parada na entrada da sala, apoiada em sua bengala, o rosto marcado pelo sono e pela curiosidade. Mamãe, não deveria estar de pé sozinha. Mariana apressou-se em sua direção, oferecendo apoio. Este é Tiago, amigo. Os olhos de Dona Célia, ainda perspicazes apesar da idade e da doença, examinaram o visitante com interesse. Tiago, não me é estranho. Boa noite, Dona Célia, cumprimentou ele respeitosamente, aproximando-se. Sou Tiago Mendonça, do bairro da Liberdade, filho de Dona Zuleide e neto de Dona Nair. O rosto da senhora se iluminou com o reconhecimento. O pequeno Titi, meu Deus, quanto tempo! Como está sua avó? Muito bem, senhora. Com 92 anos e a mesma energia de sempre. Nair sempre foi uma força da natureza, comentou Dona Célia com um sorriso nostálgico. Frequentávamos o mesmo terreiro, sabia? Há muitos anos. Sim, ela me contou, respondeu Tiago gentilmente. Mariana observava a interação com fascínio. Era como se mais uma peça do quebra-cabeça se encaixasse. Sua mãe, geralmente tão reservada sobre seu passado, conversando animadamente sobre memórias compartilhadas com a família de Tiago. Mamãe, vamos voltar para a cama, sugeriu. Após alguns minutos. Já está tarde. Nonsense, rebateu Dona Célia com uma energia surpreendente. Acabei de encontrar o neto de minha velha amiga. Quero saber o que o traz aqui. Sem alternativa, Mariana ajudou a mãe a se acomodar no sofá e explicou brevemente sobre o reencontro casual no ônibus, omitindo por enquanto os detalhes sobre a proposta do documentário e a redescoberta de sua arte. Dona Célia escutou atentamente, seus olhos movendo-se de Mariana para Tiago e vice-versa, como se pudesse ler nas entrelinhas algo que não estava sendo dito. Destino, comentou finalmente, com a sabedoria dos anos em sua voz. Quando Oxum quer reunir as águas que se separaram, não há obstáculo que impeça seu fluxo. A menção à orixá das águas doces, da fertilidade e da riqueza surpreendeu Mariana. Sua mãe raramente falava abertamente sobre suas crenças religiosas. A senhora ainda se lembra dos ensinamentos de Dona Nair, observou Tiago com respeito. Algumas verdades ficam gravadas na alma, meu filho, respondeu Dona Célia. Então, voltando-se para a filha. Mariana, vá buscar aquela caixa, que está no fundo do meu armário. A de madeira com entalhes de conchas. Intrigada, Mariana obedeceu, retornando minutos depois com uma bela caixa de madeira escura, decorada com delicados entalhes que representavam conchas e estrelas do mar, símbolos associados a Iemanjá, a orixá dos mares. Dona Célia abriu a caixa com mãos levemente trêmulas, revelando seu conteúdo, fotografias antigas, pequenos objetos rituais e, para a surpresa de Mariana, vários desenhos que ela reconheceu imediatamente como seus próprios trabalhos de infância e adolescência. Você achava que eu não valorizava seu talento, disse Dona Célia suavemente, retirando os desenhos com cuidado.
que só me importava com a segurança financeira que a contabilidade traria. Mas guardei cada desenho que você me mostrava, cada esboço que encontrava pelo apartamento. Mariana sentiu o coração apertar. Durante anos, havia alimentado um ressentimento silencioso contra a mãe, acreditando que ela havia sido a principal responsável pelo abandono de seus sonhos artísticos. Descobrir que Dona Célia havia preservado suas criações com tanto carinho desafiava essa narrativa. Por que nunca me disse isso? Perguntou a voz embargada. Os tempos eram difíceis após a partida de seu pai, respondeu Dona Célia, usando o eufemismo que sempre empregava para se referir à morte do marido. Tínhamos contas a pagar, um futuro a garantir. Como mãe, minha preocupação era sua segurança, mas como mulher que também teve sonhos adiados, sempre soube a dor que lhe causei. Ela retirou da caixa uma fotografia amarelada pelo tempo. Nela, uma jovem Dona Célia sorria ao lado de uma mulher que Mariana reconheceu como Dona Nair, ambas vestidas com trajes tradicionais de candomblé. Eu dançava para Oxum, revelou Dona Célia, seus olhos perdidos na memória. Tinha seu mesmo talento, filha, mas para a dança. O terreiro era meu lugar de expressão, de conexão. Quando conheci seu pai, ele não aprovava. Por amor, abri mão dessa parte de mim. Tiago e Mariana trocaram olhares surpresos. Essa revelação lançava nova luz sobre as escolhas e sacrifícios de Dona Célia, sobre a complexidade de sua relação com a arte da filha. Depois que ele partiu, continuou a senhora, pensei muitas vezes em retornar, em reconectar-me com essa parte de minha identidade. Mas os anos haviam passado, as responsabilidades se acumulado, e então veio a doença. Ela estendeu a mão trêmula para tocar o rosto da filha. Não quero que repita meus erros, Mariana. Não quero que chegue aos meus anos carregando o peso de sonhos abandonados. A simplicidade e a profundidade daquelas palavras atingiram Mariana como uma revelação. Sua mãe, que sempre parecera tão prática e distante da arte, compreendia melhor do que ninguém o vazio que sua ausência provocava. Mamãe, Tiago me convidou para participar de um projeto, disse Mariana, as palavras fluindo naturalmente. Agora, um documentário sobre artistas baianos, sobre memória e identidade. Ele acredita que posso contribuir, não apenas com minha experiência, mas também com minhas habilidades administrativas. Os olhos de Dona Célia brilharam. E o que você respondeu? Ainda não dei uma resposta. Tenho medo, mamãe. Medo de deixar a segurança do que conheço. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de decepcionar. Medo é o maior ladrão de sonhos, filha, interrompeu Dona Célia com firmeza surpreendente. Não deixe que ele roube mais tempo de você. Ela se virou para Tiago. Jovem, essa proposta incluiria minha filha em tempo integral? Inicialmente seria um projeto paralelo, explicou ele. Algumas horas por semana, principalmente nos fins de semana. Mas se tudo correr bem, e acredito que correrá, poderia evoluir para algo mais substantivo. Dona Célia assentiu, satisfeita. Uma transição sensata, então. Mariana sempre foi cautelosa, mesmo quando criança. Uma qualidade valiosa, comentou Tiago com um sorriso caloroso, especialmente quando equilibrada com coragem. O telefone de Mariana tocou, interrompendo a conversa. Era Evandro. Novamente, com um suspiro, ela silenciou o aparelho. Seu chefe? Perguntou Dona Célia, perspicaz como sempre. Sim. Saí do escritório sem explicação hoje. Estão exigindo um relatório justificando minha ausência até amanhã de manhã. Dona Célia fez um som de desaprovação. Aquele homem sempre foi um tirano. Lembro-me de quantas vezes você chegou em casa exausta e desanimada por causa dele. Mesmo assim, preciso enfrentá-lo amanhã, respondeu Mariana, a responsabilidade ainda falando mais alto que o desejo de mudança. Um silêncio reflexivo caiu sobre os três. Finalmente, Tiago se manifestou. Mariana, sei que é uma decisão difícil, mas quero que saiba que, independentemente do que escolher, sua arte tem valor. Você tem valor. E existem pessoas dispostas a apoiá-la nessa jornada de redescoberta, seja ela qual for.
A sinceridade em suas palavras tocou profundamente Mariana. Olhando para sua mãe, para os desenhos preservados com tanto carinho, para o livro que Dona Carminha nunca pudera entregar, para o convite da exposição, ela sentiu algo se solidificar dentro de si. Uma resolução, uma clareza que não experimentava há anos. "Vou fazer o documentário", disse finalmente, a voz firme, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. "E vou à exposição. Quero reencontrar Dona Nair. Quero ver minha aquarela exposta. Quero reconectar-me com essa parte de mim que ficou adormecida por tanto tempo." O rosto de Tiago se iluminou com um sorriso genuíno. "Você não vai se arrepender, Mari. Prometo." "Mas, primeiro", continuou ela, "um plano já se formando em sua mente. Preciso resolver a situação com Evandro. Não posso simplesmente abandonar o emprego. Não enquanto não tiver certeza de que posso conciliar as duas atividades ou encontrar outra fonte de renda." "Sensata como sempre", comentou Dona Célia com orgulho, "mas também corajosa, finalmente." Na manhã seguinte, Mariana acordou com uma determinação renovada. Após uma noite de reflexão profunda e uma longa conversa com Tiago após a partida de sua mãe para a cama, sentia-se pronta para enfrentar Evandro e começar a trilhar um novo caminho. Vestiu-se com cuidado, escolhendo roupas que refletiam não apenas a profissional competente que sempre fora, mas também a artista que estava redescobrindo em si mesma. Um vestido em tons de azul profundo que lembrava o mar de Salvador. Acessórios em prata que haviam pertencido à sua avó. Um lenço colorido amarrado no pulso como um lembrete silencioso de sua conexão recém-descoberta com suas raízes culturais. No escritório, encontrou Evandro esperando com expressão severa o relatório que exigira sobre sua mesa imaculada. Com calma surpreendente, Mariana explicou sua ausência do dia anterior. Não com desculpas elaboradas, mas com a simples verdade. Havia sentido necessidade de um tempo para reavaliar sua trajetória profissional e pessoal. "Isso é completamente inaceitável", declarou Evandro, seu rosto enrubescendo de indignação. "Abandonar o posto de trabalho sem justificativa prévia é motivo para demissão por justa causa, como bem sabe." "Compreendo", respondeu Mariana, surpreendendo-o com sua tranquilidade. "E aceito as consequências de minha decisão. Mas antes que tome qualquer medida, gostaria de propor uma alternativa." Com a eloquência que surgira naturalmente desde o reencontro com sua identidade artística, Mariana apresentou uma proposta. Continuaria no escritório em regime parcial, focando especificamente nas contas principais que havia gerenciado com excelência por anos, enquanto dedicaria o tempo restante a um projeto cultural que poderia inclusive trazer benefícios fiscais para os clientes da empresa através de leis de incentivo à cultura. A menção a benefícios fiscais capturou imediatamente a atenção de Evandro. Sempre pragmático quando se tratava de vantagens financeiras, ele relutantemente concordou em considerar o arranjo desde que Mariana apresentasse um plano detalhado até o final da semana. Satisfeita com essa pequena vitória, Mariana deixou o escritório sentindo-se mais leve do que em anos. No caminho para casa, fez um desvio até o Rio Vermelho, determinada a conhecer o ateliê colaborativo que Tiago havia mencionado. O espaço era exatamente como ele descrevera: vibrante, acolhedor, repleto de energia criativa. Artistas de diferentes idades e estilos trabalhavam em suas obras, conversavam animadamente, compartilhavam técnicas e inspirações. Era um mundo que Mariana havia apenas vislumbrado em seus sonhos de juventude, agora materializado diante de seus olhos. Tiago a recebeu com entusiasmo, apresentando-a a cada artista presente como uma talentosa pintora retornando às suas raízes. A forma como falava dela, com genuína admiração e respeito, fez Mariana se sentir valorizada de uma maneira que o escritório de contabilidade nunca proporcionara. Nas semanas que se seguiram, Mariana dividiu seu tempo entre o escritório de contabilidade, agora em regime parcial, conforme negociado com um relutante Evandro, e o ateliê no Rio Vermelho. Sob a orientação paciente de Tiago
e o apoio caloroso dos outros artistas, começou a trabalhar no documentário, inicialmente nos aspectos administrativos e financeiros, mas gradualmente contribuindo também com perspectivas artísticas e ideias criativas. A cada dia que passava, sentia-se mais conectada com aquela parte de si mesma que havia sido silenciada por tanto tempo. Os pincéis, antes abandonados no fundo do armário, tornaram-se novamente extensões de seus dedos. As cores que antes via apenas em sua mente, agora ganhavam vida em pequenas telas experimentais que produzia nas horas vagas. Em casa, para surpresa de Mariana, Dona Célia parecia rejuvenescer a cada dia. O interesse renovado da filha pela arte havia despertado nela também antigas paixões. Começou a compartilhar mais histórias sobre sua juventude no terreiro, sobre as danças para Oxum que tanto amava, sobre as amizades profundas que havia formado naquele espaço sagrado, incluindo sua especial conexão com Dona Nair. Sua avó dizia que você tinha o dom da transformação, contou Dona Célia a Tiago durante um dos jantares que se tornaram frequentes em seu apartamento. Que conseguia enxergar beleza onde outros viam apenas o comum. E ela estava certa sobre Mariana também, respondeu Tiago, seu olhar encontrando o dela através da mesa. Sempre soube que seu talento era excepcional. O carinho e a admiração que cresciam entre eles não passavam despercebidos por Dona Célia, que observava com aprovação silenciosa o fortalecimento daquele vínculo. Na véspera da abertura da exposição Memória e Identidade na Arte Baiana Contemporânea, Mariana enfrentava uma crise de confiança. Além de ter sua aquarela adolescente finalmente creditada corretamente e exposta em uma sessão especial, ela havia aceitado o desafio de criar uma nova obra para a mostra, algo que refletisse sua jornada de redescoberta. Não sei se estou pronta, confessou a Tiago, observando com apreensão a tela semi-acabada em seu pequeno espaço no ateliê. Ah, se não for bom o suficiente. E se as pessoas rirem? As pessoas não riem de verdades emocionais, respondeu ele gentilmente. E é isso que você está criando aqui, uma verdade sobre sua jornada, sobre quem foi e quem está se tornando. E a obra em que trabalhava era uma interpretação moderna do Dique do Tororó, o mesmo lugar onde haviam feito piqueniques na infância. Mas em vez de retratar apenas a paisagem física, Mariana havia incorporado elementos simbólicos, figuras translúcidas representando diferentes fases de sua vida, cores que se transformavam e fluíam como água, pequenos detalhes que contavam, histórias para quem se dispusesse a olhar atentamente. E se ninguém entender? Insistiu, ainda insegura. Tiago sorriu, aquele sorriso caloroso que havia se tornado um porto seguro para ela nos últimos meses. Então terão a sorte de contar com a artista presente para explicar, ou talvez seja melhor ainda se cada um encontrar seu próprio significado na obra. Na noite da abertura, o Museu de Arte Contemporânea da Bahia estava repleto de pessoas, artistas, críticos, amantes da arte e curiosos atraídos pela proposta inovadora da exposição. Mariana chegou acompanhada de Dona Célia, que havia insistido em comparecer apesar das limitações físicas, e de Tiago, que as recebeu na entrada como curador do evento. O coração de Mariana acelerou ao entrar no espaço expositivo. Sua aquarela adolescente estava belamente apresentada, agora com uma placa que a identificava corretamente como autora. Ao lado, sua nova criação, finalizada na madrugada anterior após horas de trabalho inspirado, ocupava um lugar de destaque na seção dedicada a artistas em processo de redescoberta. Mariana Fontes, lia-se na placa ao lado da obra. Após mais de 2 décadas distante das artes visuais, a artista retorna às suas raízes em uma jornada de reconexão com sua identidade criativa. Águas de Memória explora os fluxos da vida, as intersecções entre passado e presente e a natureza transformadora da arte. Ver seu nome ali, ser reconhecida oficialmente como artista, depois de tantos anos negando essa identidade, provocou em Mariana uma emoção que mal conseguia conter. Mas o momento mais significativo da noite ainda estava por vir. Uma senhora,
Idosa, apoiada em uma bengala entalhada com símbolos de orixás, aproximou-se lentamente. Seus cabelos brancos estavam elegantemente arranjados em um turbante colorido, e seus olhos, apesar da idade avançada, brilhavam com uma vitalidade contagiante. Ao seu lado, caminhava uma jovem que evidentemente a acompanhava como apoio. "Dona Nair!" exclamou Dona Célia, sua voz embargada pela emoção. As duas senhoras se abraçaram longamente, décadas de separação dissolvendo-se naquele contato caloroso. Quando finalmente se afastaram, Dona Nair voltou-se para Mariana com um sorriso luminoso. "A pequena Mari", disse ela, estendendo mãos marcadas pelo tempo, finalmente cumprindo sua promessa. Mariana aceitou as mãos oferecidas, sentindo naquele toque a conexão com sua própria história, com as raízes culturais que havia negligenciado por tanto tempo. "O bilhete", murmurou, lembrando-se da promessa infantil que Tiago havia lhe mostrado meses atrás. "A senhora guardou todos esses anos. Algumas promessas têm poder", respondeu Dona Nair com a sabedoria de seus 92 anos. "Especialmente aquelas feitas com o coração puro de uma criança. Sabia que um dia você retornaria ao caminho da arte. Os orixás apenas estavam preparando o momento certo." Emocionada demais para falar, Mariana apenas assentiu, sentindo-se simultaneamente pequena diante da fé inabalável daquela senhora e infinitamente fortalecida por ela. A exposição foi um sucesso retumbante. Críticos elogiaram a curadoria de Tiago, destacando especialmente a seção dedicada a artistas em processo de redescoberta. A obra de Mariana recebeu menções especiais em 2 publicações culturais importantes, sendo descrita como uma expressão pungente de memória e transformação, onde técnica refinada e emoção crua se entrelaçam de forma magistral. Mais significativo ainda foi o impacto pessoal. Nas semanas que se seguiram, Mariana finalmente completou sua transição profissional, deixando o escritório de contabilidade para dedicar-se integralmente ao projeto do documentário e à sua arte redescoberta. Para sua surpresa, vários dos clientes que atendera por anos a procuraram, interessados em suas orientações sobre como utilizar leis de incentivo à cultura para apoiar projetos artísticos, uma intersecção perfeita entre seus conhecimentos contábeis e sua nova trajetória. O documentário Caminhos de Volta, Artistas Baianos e a Redescoberta da Identidade, estreou 6 meses depois, com Mariana não apenas na equipe administrativa, mas também como co-diretora e uma das artistas retratadas. Sua história de abandono e reencontro com a arte ressoou com muitos espectadores, gerando conversas importantes sobre escolhas de vida, pressões sociais e a importância da expressão criativa. O relacionamento com Tiago, que começara como uma redescoberta de amizade, evoluiu naturalmente para algo mais profundo. A conexão entre eles, forjada na infância e reavivada por um encontro aparentemente casual em um ônibus quase vazio, fortalecia-se a cada dia. Não era apenas o amor que crescia entre eles, mas uma parceria criativa e espiritual que enriquecia ambos. Em uma tarde ensolarada, quase um ano após aquele encontro transformador, Mariana retornou ao ponto de ônibus próximo ao seu antigo escritório. Vestia um macacão salpicado de tinta, os cabelos presos descuidadamente em um coque, o rosto radiante com a satisfação de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Carregava uma tela cuidadosamente embrulhada debaixo do braço. O ônibus, que se aproximou, estava quase vazio, assim como naquele dia que mudara sua vida. Com um sorriso nostálgico, Mariana entrou e escolheu o mesmo assento junto à janela. O trajeto até Itapuã era o mesmo, mas ela era uma pessoa completamente diferente agora. No Museu de Arte Contemporânea, Tiago a esperava na entrada, um sorriso iluminando seu rosto ao vê-la se aproximar. Ao seu lado, em cadeiras de rodas, adaptadas, Dona Célia e Dona Nair conversavam animadamente. A amizade de juventude plenamente reavivada após décadas de separação. "Você trouxe?" perguntou Tiago, beijando-a suavemente.
Mariana assentiu, entregando-lhe a tela embrulhada. Era seu presente para a inauguração da nova ala educativa do museu. Um espaço dedicado a oficinas de arte para crianças de comunidades carentes. Projeto que ela ajudara a conceber e implementar. A pintura, quando desembrulhada, revelou-se uma reinterpretação madura de seu antigo mural escolar. Crianças de diferentes cores de pele de mãos dadas, não mais em frente ao farol da Barra, mas cercadas por símbolos de diversas tradições culturais baianas. No centro da composição, quase imperceptível para quem não soubesse procurar, estava a silhueta de um ônibus, uma homenagem silenciosa ao veículo que a transportara não apenas através da cidade, mas de volta a si mesma. Perfeito, murmurou Tiago, seus olhos brilhando com emoção e orgulho. Mariana sorriu, sentindo-se finalmente completa. O caminho não havia sido direto nem fácil, com desvios e paradas que, por vezes, pareceram afastá-la de seu destino. Mas agora compreendia que cada experiência, cada escolha, mesmo aquelas que pareciam equivocadas, havia contribuído para moldar a artista e a mulher que se tornara. Nem todos os que vagueiam estão perdidos, citou suavemente, entrelaçando seus dedos aos de Tiago, enquanto caminhavam para dentro do museu, onde um novo capítulo de suas vidas aguardava para ser escrito, juntos.